Minha vizinha já foi orientada por alguém a usar um colírio que evita catarata. É verdade? O que nós podemos falar disso, Luísa? Pois é, gravei um reel sobre isso porque tem tanto mito que a gente escuta que a gente passa a falar, não, realmente a gente precisa abordar esse assunto porque as pessoas estão acreditando que sim, né? Hoje em dia já existem pesquisas já há alguns anos tentando criar um colírio para poder bloquear esse processo de degeneração, digamos assim, né, do envelhecimento do cristalino. Mas isso é estudo experimental ainda. Não existe, por exemplo, um acompanhamento a longo prazo para saber se lá na frente vai ter mesmo assim, ou quanto de tempo vai estagnar a progressão, os efeitos colaterais adversos. Tudo isso demanda muito tempo, muito investimento, a gente fala aí de bilhões, ainda mais a cirurgia de catarata sendo uma das mais realizadas no mundo. Imagina a indústria farmacêutica, o quanto que quer encontrar um colírio desse. E nós, oftalmologistas, também ficaríamos felizes se encontrássemos uma opção menos invasiva do que uma cirurgia. Mas, infelizmente, isso ainda não existe, né? Isso ainda está em estudo. Então, qualquer coisa que pingue no olho não vai fazer com que a catarata deixe de evoluir. Pelo contrário, né? Tem alguns pacientes, né? Você deve ter isso de experiência no seu consultório, que às vezes não tem a noção de que o frascozinho do colírio, de um nome, é diferente da medicação que tem no outro. Acha que todo é frascozinho azulzinho, branquinho, não dá nome a eles, porque não tem conhecimento disso, e acabam usando, por exemplo, colírio com corticoide, que pode até acelerar a catarata. Então, assim, um processo de acelerar a catarata até existe quando indevidamente o paciente acaba utilizando, por exemplo, essa medicação cronicamente, sem a orientação do oftalmologista. Mas para regressão ou para que não tenha catarata, isso de fato não existe. Não existe nenhuma outra modalidade. Para falar chás, atividade física, nada disso. Todos nós teremos, porque o fator principal para termos é o envelhecimento. É claro que sabemos que um outro fator de risco é a exposição ultravioleta. Então, utilizar óculos com proteção ultravioleta é algo que minimiza, mas não é o fator de risco principal. Teremos mesmo assim. Isso aí. Bom, é exatamente isso, né? E essa questão do colírio, né? Tem um que é bem famoso até, que coloca um comprimidinho, que coloca no frasco junto, enfim. Não tem comprovação, gente. Isso aí, na verdade, não se deve estar usando, porque, como a doutora Luísa bem disse, alguns até que são orientados para ser usado, eles podem agravar a catarata ou até provocar outros problemas, como, por exemplo, pressão alta no olho. Então, a gente deve evitar mesmo isso. Lógico, sempre com orientação do profissional que te acompanha. Ótimo. Então, respondemos a pergunta aqui da paciente.